Uma boa noite a todos, todas as pessoas que se encontram nesta noite, nessa casa espírita, nessa casa de amor, de oração. Que as boas vibrações do Cristo cheguem a todos, inclusive as pessoas que nos assistem pela Web TV. Tem algumas pessoas chegando, eu estou vendo que algumas cadeiras estão sendo colocadas lá para cima, quem está de pé, acredito que possa se acomodar lá para cima. Tá? Então, o nosso tema, na noite de hoje, o estresse e os acontecimentos diários. Vou trazer para vocês algumas coisas bem técnicas que se vive no dia a dia, que eu vivo na minha profissão de psiquiatra, falando sobre o estresse. Mas também a visão espírita do estresse. Então eu trouxe aqui um tratado de psiquiatria, onde a gente vai falar de uma maneira clara, de uma maneira o mais simples possível para chegar realmente ao alcance de todos, do que é o estresse, como é que ele se manifesta, falar sobre o que são agentes estressores, se esses agentes são físicos, são químicos, são psicológicos, são biológicos, sociais, culturais. E conversar também, de acordo com o que André Luiz nos traz no livro No Mundo Maior, trazer também algumas coisas que vêm do livro Autodescobrimento de Joana de Ângeles. Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre a teoria do estresse. Em 1920, Walter Cannon conduziu o primeiro estudo sobre o estresse. Ele conseguiu demonstrar que o estresse ele estava ligado ao sistema nervoso, chamado sistema nervoso autônomo. Como o próprio nome diz, autônomo é que tem uma autonomia própria. É uma parte do nosso cérebro onde nós não precisamos dar ordens, comandar. Por exemplo, nesse momento eu estou levantando a minha mão, estou mexendo ela, é um ato não autônomo, é um ato consciente, onde eu estou dando essa ordem para minha mão se movimentar. Já o sistema nervoso autônomo, eu não tenho esse comando. Por exemplo, o coração, o meu coração e o coração de todos vocês que estão aqui, nesse momento ele está batendo. Tenho certeza disso, porque senão estaria alguém infartando ou alguém em parada cardíaca, então é óbvio que o coração de todos está batendo. Está batendo numa frequência, como estão todos em repouso, em torno de 60 a 80 batimentos por minuto. Exatamente. Pode uns estarem com o coração um pouquinho mais acelerado, se estão um pouco ansiosos, ou alguém que chegou um pouquinho atrasado na palestra, então chegou correndo, o coração está um pouquinho acelerado ainda. Mas no que sentar, esse coração começa a tranquilizar de novo, acalmar de novo. Acelerou, porque o sistema nervoso autônomo comandou que esse coração se acelerasse. Porque ele precisava de um esforço maior, de uma exigência maior, que era de correr para não se atrasar. Então foi uma resposta do sistema nervoso, as fibras do coração, que fez com que esse coração acelerasse. Só que Walter Cannon, ele descobriu que esse sistema nervoso autônomo, ele preparava o indivíduo para situações como essa. Preparava o indivíduo ou para luta ou para fuga. Num primeiro momento, ele conseguiu comprovar isso estudando os animais. Que o sistema nervoso, quando o animal ficava estressado, ficava em alerta para alguma coisa, ele tinha que se preparar, ou para lutar ou para fugir. Diante de um fator que ele começou a chamar de fator estressor. Vinha algo que estressava o animal, o coração do animal que estava sendo monitorado começava a bater mais rápido, começava a bombear mais sangue e a pressão do animal se elevava. E o animal então ficava preparado
ou para lutar, ou para fugir. Com o ser humano, acontece a mesma coisa diante dos fatores estressores. Então, acontece alguma coisa, por exemplo, dá um barulho, cai uma cadeira, um barulho alto que nos assuste, todo mundo vai entrar num estado de alerta. E o coração vai acelerar, porque foi algo súbito. Então, nós temos que nos preparar para aquilo que sai da nossa rotina, ou que sai do nosso basal. O termo médico que se diz é homeostasia. Então, a gente está numa homeostase. A gente está no nosso normal. E a gente sempre luta, a gente sempre busca estar nesta homeostase. Só que, às vezes, alguma coisa no nosso dia a dia nos tira desse basal. Eu lembro há uns tempos atrás, eu não sei se ainda existe, mas existia uma camiseta que dizia até em inglês, no stress. Eu via muita gente usando aquela camiseta. Eu imagino que as pessoas não queriam estresse na sua vida, então já vinham estampando aquilo ali para como até se defender. Não venha me estressar. Eu não quero me estressar, eu não posso me estressar. Só que isso é impossível. Nós vamos passar pelo estresse. Só que com o ser humano acontece um pouco diferente do que acontece com o animal. O animal, ele simplesmente vai ter uma ação ou de agredir, ou de lutar, ou de fugir. Nós, seres humanos, não. Nós não podemos, a todo momento, ficar fugindo de algo que nos estressa. Como é que eu vou fugir do chefe exigente? Ah, está me exigindo demais, eu não estou aguentando essa exigência do trabalho, eu quero fugir. Mas eu não posso fugir. É o meu trabalho, é o meu ganha-pão, eu fiz aquele concurso, eu estou ali, como é que eu vou sair disso? Mas eu estou sobrecarregado, eu estou estressado. Só que eu não posso fugir. Eu tenho esposa para sustentar, eu tenho filhos para sustentar, eu tenho contas para pagar. Então eu tenho que viver aquele estresse do chefe exigente demais. Eu estou vivenciando uma dificuldade dentro do meu lar, dentro do meu casamento. Casar já não é muito fácil. É complicado casar. E ainda nós nos descuidamos e o filho nasceu cedo. Há recém 1 ano de casado e já nasceu filho. Então, além do estresse do casamento, mais o estresse de uma criança. E mais o estresse do chefe exigente. E mais ainda o colega que, podendo me passar uma rasteira, ele quer me passar a rasteira e ainda pegar o meu cargo. Eu fui promovido e por isso o chefe está me exigindo mais. Só que essa promoção, que é uma coisa que é boa, ela também me estressa. Então os estudos foram mostrando que o estresse não acontece só por coisas ruins. Há quem diga que casar é ruim. Mas muita gente defende que casar é bom. Mas então por que estressa? Estresse. São pessoas que vêm de culturas diferentes, que vêm de famílias diferentes, que vêm às vezes de classes sociais diferentes, aprendizados diferentes e se unem. Ouvi isso, né? Não puxando a brasa para o meu assado, que sou gremista, né? Mas tem muitas pessoas que também gostam do Paulo Santana, então eu vou falar uma frase dele. Paulo Santana diz assim, que a melhor maneira de afastar um homem de uma mulher é unir os dois. Então, a frase dele, assistindo o Jornal do Almoço. Tá? E são grandes crises que a gente passa logo que se une. A primeira crise num casamento, o primeiro estresse no casamento é quando aqueles dois seres enamorados passam a viver sob o mesmo teto. Aí começa tudo, né? Ah, mas eu não sabia que ele roncava. Mas eu não sabia que ela acordava sem aquela maquiagem, não era tudo aquilo que eu imaginava. Mas e agora? Estou aqui. Estou vendo tudo isso. Eu não sabia que ele era tão bagunceiro. E já vai se estressando. Eu digo para não deixar a toalha molhada em cima da cama, ele deixa a toalha molhada em cima da cama. O banheiro nem se fala. Levanta a tampa, não baixa. Foi uma coisa que eu custei aprender. No casamento, lá a esposa me cobrava isso aí. Primeiro eu aprendi que tinha que levantar a tampa. Eu tentava mirar ali, não dava certo. Mas não, tu levanta a tampa, tem que levantar a tampa. Tá, levantei a tampa. Aí quando eu achei que eu estava, né, aquele bom marido levantando a tampa, ela disse, tu não baixa a tampa. Ah, eu não sabia que tinha que baixar. Tinha que levantar. Agora mais outra coisa. Então tá bem, aprendi.
E agora estou tentando ensinar os meus filhos, porque a mãe vai brigar. Nós somos 3 homens dentro de casa. E eu digo para ela, pois não veio uma menina para te ajudar. 3 homens para não baixar tampa, para levantar a tampa, e às vezes esquece. É um estresse. E como lidar com esse estresse? Como lidar com o estresse de gerar um filho? De ter que cuidar, ele exige tanto. Nós temos 2 filhos, um que vai fazer 10 anos e um tem 3 anos. Então, até 2 anos e 8 meses, que ele recém fez 3 anos, então fazem 2 meses. Até 2 anos e 10 meses, ele só chamava a mãe. Me chamava de dia. De madrugada era a mãe. Eu disse, não tenho culpa. Eu estou aqui, eu podia ajudar, sabe como é que é, né? É tua, tá chamando a mãe. E eu me esforçava. Eu ia até lá, disse, filho, a mamãe está cansada, a mamãe está dormindo. Eu, pai, não, mamãe. E começava aquele berreiro, ela mesma se levantava e dizia, não é culpa minha, eu não estou beliscando a criança. Né? De 2 meses para cá, agora só chama eu. Aí agora, diz, olha, tu, olha, o papai. Pá, mas eu tenho que acordar amanhã às 6 horas. Mas tá chamando, é tu. Então faz 2 meses que é eu. Eu dizia, tu tá no lucro. 2 anos e 10 meses era eu. E esse estresse, ele está no nosso dia a dia, embora a gente ame. Embora seja excelente, seja ótimo. Seja um amor que a gente não consegue dimensionar. É só quando a gente se torna pai ou se torna mãe que a gente consegue saber o que é esse amor. Mas gera estresse. Então tem muitas coisas que geram estresse. Eu vou trazer algumas coisas assim. Porque tem estudos que dizem que foi medido o grau de estresse nas pessoas. Grandes pesquisas, grandes estudos, tentando descobrir quais eram as coisas mais geradoras de estresse no dia a dia, no nosso cotidiano, nas pessoas. E alguns pesquisadores conseguiram chegar à conclusão que se uma pessoa tivesse 200 pontos, 200 unidades estressoras em sua vida, ela poderia adoecer. Tendo 200, pode adoecer. Então, eu vou começar a citar o que é mais estressor e vocês vão pensando aí. O que eu estou passando e tentando calcular. Será que eu estou perto dos 200? Será que eu já estou com esses 200 pontos? Em primeiro lugar, evento da vida mais estressante que tem um valor de 100 pontos. Morte do cônjuge. Segundo lugar, 73 pontos de estresse. Divórcio. 65 pontos, separação do casal. 63 pontos, detenção em cadeia ou em outra instituição. 63 pontos também, morte de um familiar próximo. Então vamos imaginar, né, o que as famílias passaram quando perderam seus entes queridos lá em Santa Maria. 63 pontos de estresse. Acidentes ou doenças graves, 63 pontos também. Casamento, olha o casamento em 7º lugar, como estresse do casamento. 50 pontos. Dá para a gente se questionar, caso ou não caso? Caso ou compra uma bicicleta? 50 pontos de estresse, será que eu quero para mim? Por isso que a gente rema contra a maré, a gente vai evitando ao máximo o casal. Eu me lembro que eu evitava. Mas não evitem, é bom, estou bem feliz. Tá? Perda do emprego, 47 pontos de estresse. Reconciliação com o cônjuge, 47 pontos. Tu vê, né? Se separar, gera estresse. Se divorciar, gera estresse. Se reconciliou, gera estresse. É fácil da gente entender. Teve uma separação, teve uma crise, as pessoas estão voltando, então ainda tem muita roupa suja para lavar. Ainda tem mágoas, ainda tem dificuldades, ainda tem uma confiança que tem que ser reconstituída entre o casal. Até poderia dizer para vocês, os namorados, noivos, casados, quem nunca brigou que atire a primeira pedra? Né? Quem nunca teve que se reconciliar que atire a primeira pedra? Com certeza, só quem é solteiro ainda que pode dizer que não passou por isso. Caso contrário, todo mundo passa.
Aqui, ó, em 10º lugar, com 45 pontos, aposentadoria. Eu tenho uma lista de 43. Em 10º lugar está a aposentadoria. Então tem muita gente que não se prepara para a aposentadoria. E quando se aposenta, é um grande estresse. Não pensa, acha que está longe, acha que nunca vai acontecer, nunca pensou nisso. Eu gosto do meu trabalho, eu me afundo no trabalho. Muitas vezes o trabalho está sendo uma grande fonte de sublimação de dificuldades. Às vezes dificuldade de diálogo, às vezes dificuldades em casa, às vezes dificuldade com o filho. Então o ser humano vai se enterrando cada vez mais no trabalho. E aí, quando sai aquele agente que me colocava um pouco afastado de alguns problemas que eu nunca quis olhar, nunca quis ver, me aposentei, e aí? O que acontece? Estresse. Mudança ou doença significativa de alguém da família. Alguém que se muda ou alguém que adoece na família. 44 pontos. Gravidez. 40 pontos. Gravidez aqui em 12º lugar. Engravidar não é fácil. A gente se preocupa, se estressa, a mulher também, a preocupação se tudo vai ficar bem. Principalmente a gravidez, a primeira gravidez, mas com certeza todas têm seu grau de estresse, de ansiedade. Embora, durante a gravidez, geralmente as pessoas, as mulheres que têm alguma dificuldade, uma ansiedade, uma depressão, ou o próprio estresse, a mulher melhore. Geralmente melhora na gravidez. Por quê? Porque todas as pessoas se voltam para a mulher. O marido fica mais atencioso, mais cuidadoso com a mulher. O pai, a mãe, sogro, a sogra, até a sogra dá uma trégua durante a gravidez, deu tudo melhor. O complicado é depois que nasce o nenê, que aí começa toda a exigência em cima da mulher, às vezes a coitada da mulher ainda com os pontos numa cesárea, se ganhou o parto normal, um pouco menos dolorida, mas com muitas fragilidades, com muitas dificuldades para lidar com a debilidade que teve por ter recém-gerado, mas com toda a exigência daquele ser que é completamente dependente. Então, muitas vezes o estresse aumenta depois da gravidez. As doenças que antes tinham sumido voltam de novo. Então, tem que ter todo um cuidado com esse estresse da gravidez e do pós-gravidez. Dificuldades sexuais. 39 pontos. É uma grande preocupação. Um estresse grande. As coisas mudam, com o tempo vai mudando. As condições sexuais, a sexualidade é diferente ao longo dos anos? É diferente, sim. Mas muda quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 20 anos, vai mudar depois quando eu tenho 40 anos, 50, 60, 70 anos? Muda, é natural que mude. Só que muitas vezes quando a gente não está preparado para as limitações e algumas mudanças, a gente começa a se afetar por isso e começa a se estressar por isso. Então a gente tem que respeitar o corpo da gente. A gente tem que entender que um corpo bem saudável, bem cuidado, a gente vai ter uma sexualidade mais prolongada, uma sexualidade que a gente vai conseguir usufruir da melhor forma possível. Se a gente fuma, vai prejudicar a nossa sexualidade. Se tem colesterol e triglicerídeos altos, vai prejudicar a sexualidade. Tem algumas medicações que diminuem a libido, então vai prejudicar. A gente tem que conseguir entender tudo isso e não ficar simplesmente se estressando. A gente tem que procurar auxílio, procurar ajuda, procurar o entendimento. Procurar nos trabalharmos naquilo que pode ser trabalhado, para não ficar só estressado e sofrendo, achando que agora não tem mais jeito. Tem. Tem bastante avanço na área da urologia, da ginecologia, da psiquiatria. Então, buscar os recursos. Não precisamos nos estressar, nos apavorar. Mas é algo que nos gera também, são 40 pontos de estresse quando a gente está com alguma dificuldade na área sexual. Ou a dificuldade individual ou a dificuldade com o cônjuge. Às vezes não estão conseguindo se acertar. Chegada de um novo membro na família. Nascimento, adoção, uma pessoa idosa que vem morar com a família. Então é um grau de estresse, 39 pontos de estresse. Tem estudos que dizem que, a primeira crise eu já falei para vocês no casamento, é quando o homem e a mulher se unem. A segunda crise natural, normal de uma relação é quando nasce o primeiro filho.
E os índices de separação entre os casais é muito maior quando nasce o primeiro filho. Então, para ver o grau de estresse, como tem que ser trabalhado esse estresse. Mudanças importantes nos negócios, fusões, reorganizações, falências, 39 pontos de estresse. Mudança importante na condição financeira, 38. Morte de um amigo íntimo, 37. Mudança na linha de trabalho, 36 pontos. Como a gente tem dificuldade de aceitar mudanças. Eu lembro certa vez, no meu ambiente de trabalho, que eu era militar na época, então no exército é assim. Muda o comandante, mudam as regras. Sempre quer inovar, quer fazer alguma coisa diferente, e muitas vezes a gente tem uma resistência a mudanças. Então mudou o comandante e ele quis mudar a forma de atendimento de nós médicos lá. A marcação de consulta, mudanças. E eu me lembro que naquela situação eu fiquei estressado com aquilo. O estresse me pegou. E pensando, puxa vida, mas o que esse cara foi inventar? Mas a coisa funciona bem, e fui resistente àquela mudança. E o estresse ali. Até com o tempo ir passando, não tinha jeito, né? Porque tem os que mandam, tem outros que obedecem. E a gente não pode perder o emprego. Então vamos lá, vamos encarar. Só que foi passando os meses, depois eu fui me dando conta que aquilo que o cara inventou e bolou era melhor. E ao invés de achar que o cara estava pegando do pé da gente, facilitou, melhorou. Disse, puxa vida, eu me estressei à toa. Simplesmente por resistência. Principalmente por comodismo. Principalmente por achar que a gente tem que fazer sempre as coisas do mesmo jeito, porque estava bem bom assim, eu estava confortável naquela situação. Ao invés de tentar, de pensar, de aceitar a ideia do outro, de aceitar que de repente eu não sei tudo, que a outra pessoa que convive comigo, uma pessoa que está na minha chefia pode ter uma visão diferente, que eu não preciso já sair criticando, julgando. Eu tenho que dar uma olhada nisso. Tentar fazer com que a coisa possa dar certo. Bom, se não deu certo, com certeza ele iria mudar. Com certeza outras pessoas iriam chegar e conversar. E há pouco tempo, ainda nessa semana passada, uma pessoa em consulta disse assim, estou muito estressada no trabalho, muita exigência no trabalho, não estou bem, estou precisando de ajuda e procurou ajuda. E ainda disse, doutor, não sou só eu. Todas as outras pessoas que trabalham na mesma função que eu estão com o mesmo grau de estresse, com o mesmo grau de problemas, com o excesso de trabalho, o excesso de cobrança. Então, assim como eu estou vindo, em seguida outros virão. Opa, vamos fazer alguma coisa. Se o grau de estresse está tão grande assim, e não é só você, o que você pode fazer? Será que você não pode dialogar, não pode conversar? De repente a tua chefia não está sabendo de tudo isso. Ele não tem a dimensão de como tu está te sentindo. Ele não tem a dimensão de como todos os teus colegas estão se sentindo. Talvez ele seja cobrando porque também seja cobrado. O que pode ser feito? Será que tu não pode já conversar então com os teus outros colegas e tentar conversar com esse chefe dizendo a situação que vocês estão? De uma forma acolhedora? De uma forma não a criticar e ver o chefe como um inimigo, mas de poder expor o que vocês estão sentindo. Para ver aí sim o que ele vai ter para dizer. Porque ele é um ser humano também. Bom, na medida que ele seja intransigente, vocês não passaram por cima dele. Ele não conseguiu entender, ele não quis, ele não foi tolerante, não teve um entendimento disso, não teve bom senso, e está todo mundo sofrendo. Não sofram. Unam-se e converse com o chefe imediatamente acima dele. Bom, iniciei com a medicação para auxiliar também, porque quando o estresse está demais, às vezes a gente tem que auxiliar para que não venham outras doenças mais complicadas a partir do estresse. E tentei conduzir da melhor forma para a pessoa poder, ao invés de se abater, se deprimir, não enfrentar seu problema, poder dar uma luz, uma forma de encarar aquilo que está vivenciando. Orientei a espiritualidade, orientei a paciência, a indulgência, a busca por sua religião, frequentar pelo menos uma vez por semana, que auxilia muito. Estudos médicos mostram que todas as pessoas que frequentam pelo menos uma vez por semana a sua religião, independente de qual seja, conseguem lidar melhor com o estresse.
consegue sair mais rápido de uma depressão. Consegue se envolver menos com cigarro, com álcool, com drogas, porque muitas vezes são caminhos que se buscam quando o estresse está demasiado. Então, vou diminuir a ansiedade e vou fumar. Vou diminuir o estresse, vou ter que tomar uma cervejinha, um vinhozinho, um whiskyzinho. Ah, agora é Páscoa, vou tomar um vinho. Poxa, mas o que tem a ver a Páscoa com o espírita? Nada. Ah, mas eu tenho que beber o vinho. Por quê? Às vezes está o grau de estresse ali por trás. Que o cara espírita aderiu a um feriado católico já com a desculpa de tomar o vinho. Né? Ah, o peixe, o vinho. Mas o que tem a ver com a doutrina espírita? Nada. Mas é que a pessoa anda tão estressada que adere a tudo. Até um feriado que não é da sua doutrina. Então alguma coisa não está bem. A gente muitas vezes vai se automedicando contra o estresse com o álcool. Ah, um whiskyzinho para relaxar, uma cervejinha. Depois do futebol, a cervejinha, não sei do que. Mas olha tudo que o álcool está trazendo para a nossa sociedade. Nós estamos muitas vezes, por causa do estresse, buscando substâncias químicas. Né? Então temos que ter um grande cuidado em relação a isso. E a religião, ela é algo que nos orienta, nos esclarece, nos ajuda a entender muito mais das coisas do nosso dia a dia e a gente consegue lidar melhor com todas essas situações. O que mais? 20º lugar. Contrair financiamento ou empréstimo de valor alto. Compra de casa, negócios, etc. 31 pontos. Execução de hipoteca ou empréstimo. 30 pontos. Mudança de responsabilidade no trabalho, promoção, rebaixamento, transferência, 29. Uma saída do filho de casa para estudar. Né? O filho vai saindo, vai crescendo, vai fazer vestibular, começa a fazer um cursinho fora. Esses dias um amigo disse, puxa vida, levei um baque daqueles. Porque eu esperava que o meu filho fosse sair no ano que vem. Ele chegou e me pediu, pai, eu quero fazer o último ano em Santa Maria. Já agora? Se estressou. É pai chorando, é mãe chorando. Então, a gente passa por isso, né? Dificuldade com sogro ou genro ou nora. Não, isso aí eu não acredito. Dificuldade com sogra, isso não é verdade, né? A minha sogra mesmo está lá em casa. Né? Não tem essa dificuldade, graças a Deus. Mas a gente sabe que não é fácil. Né? A convivência. Já dizem que a sogra a gente tem que ter um cuidado, né? Morar muito perto é meio complicado. Tem uma distância exata para a gente morar da sogra. Não sei se você sabe. Não pode ser tão perto que ela possa entrar de chinelo e não tão longe que ela possa vir de mala. Então, que o estresse aqui, 29 pontos de estresse. Conquista pessoal de destaque. Então, às vezes, a pessoa conquista alguma coisa, se destaca e entra em crise, entra em estresse. Por quê? Alguma coisa está acontecendo. Por que eu não posso crescer? Por que crescer me fez mal? Muitas coisas, pessoal, desse estresse, nós vamos buscar na nossa história infantil. Se eu não estou conseguindo lidar direito com algum tipo de estresse, mesmo estudando a doutrina espírita, mesmo frequentando a minha religião, eu não estou conseguindo lidar com estresse, alguma coisa dentro de mim não está bem resolvida. Por exemplo, pegar esse exemplo aí de uma conquista. Eu cresci e estou me sentindo mal. Então, dentro de mim tem uma criança que não está autorizada a crescer. Dentro de mim tem uma criança que se sentia mal quando crescia. Que de repente tinha um pai, uma mãe que não sabiam lidar com o crescimento do filho. Queriam que o filho ficasse ali dependente deles. Queriam que o filho ficasse sempre junto em casa, então crescer é difícil, os pais não sabem lidar com isso. Infelizmente, às vezes acontece a inveja dentro de casa, a inveja do irmão, a inveja do pai, a inveja da mãe. Ah, pai e mãe pode ter inveja? Infelizmente pode. São seres humanos, então muitas vezes o ser sofre porque cresce. E aí se boicota. E aí sofre, aí se estressa porque cresceu. Entra em crise porque cresceu. Cônjuge começou ou parou de trabalhar fora de casa. Quantos pontos? 26 pontos. Também muito comum. As duas coisas.
Muitas vezes, até para um auxílio financeiro, e o mais comum de acontecer é com a mulher. Só o esposo trabalha. Mas nesses tempos de crise, nesses tempos bicudos, quando vê, surgiu o emprego para a mulher. E a mulher chega para o marido e diz: esposo, eu vou trabalhar. Mas tu nunca trabalhou? Como se nunca tivesse trabalhado, né? E a mulher trabalhava, às vezes, o dobro, o triplo do que ele. Não, eu trabalhei sim, sempre trabalhei em casa. Ah, mas fora tu nunca trabalhou. Não trabalhou. Nunca trabalhei, mas quero. Seria importante para mim, seria uma realização profissional para mim e poderia ajudar no orçamento da casa. Mas aí o marido não consegue. Porque era acostumado a ter ela sempre à sua disposição. Eu chegava em casa, ela estava lá com o chimarrão. Chegava em casa, estavam as coisas tudo arrumadas lá. Não, tu vai ter que me ajudar. É bem complicado, é bem difícil. Tem mulheres que têm que fazer uma força imensa para vencer esse preconceito, esse paradigma. E o estresse é gerado dentro do lar por causa disso. Quando alguém para de trabalhar, é a mesma coisa também. Aí geralmente é o contrário. Não que não aconteça com a mulher, mas o mais comum é com o homem. Parou de trabalhar, entrou para dentro de casa, mas essa praga agora só me incomoda. Né? Enquanto trabalhava 2 turnos, vinha para casa, tudo bem, até que eu aguentava, eu tolerava, mas agora ele está sempre em casa, onde é que eu vou me enfiar? Então está difícil, está complicado o relacionamento. Ah, ele era caminhoneiro, passava só fora de casa, agora não consegue mais dirigir, se aposentou, eu não aguento ele dentro de casa. Me aposentei, começo a conviver mais juntos, e aí começam transtornos, problemas, estresse. Então, muitas vezes está na hora de enfrentar essa nova crise, e se está difícil para o casal enfrentar uma crise, busque ajuda. Já trazendo a terapêutica para vocês, buscar terapia de casal. É tão bom, é tão importante. A terapia de casal não é só para quem está quebrando pau lá, quem não gosta um do outro, não. É para pessoas que estão passando uma dificuldade, uma crise, mas que se amam. Mas que vem uma situação estressante, diferente, que eles não estão sabendo como lidar naquele momento. Saíram todos os filhos de casa. O casal era muito voltado só para os filhos. Começa o que a gente chama, na psicanálise, de síndrome do ninho vazio. Os pintinhos saíram tudo, voaram tudo. Está só o casal ali, eles estão com dificuldade. Bom, vamos buscar o auxílio. Então estão com dificuldade porque não se aposentou, eles estão mais juntos. Que nem a história dos porcos espinhos, que quanto mais perto, mais se espetam. Não, vão dar um jeito nisso aí. Então, sabendo que existe o auxílio, busquem auxílio. Próximo. Começo ou fim dos estudos. Isso com quem está nas universidades, nas faculdades. Termina a faculdade, e aí? Terminou a turma que eu convivi durante 4 anos, 5 anos, 6 anos. Terminou o vínculo com os mestres. E agora sou um profissional formado, sou um engenheiro formado, sou um advogado formado, jornalista formado, professor, médico, odontólogo, mas eu não sei tudo ainda. E agora não sou mais um aluno. Eu sou um profissional e me veem assim, me cobram assim, mas eu ainda não tenho toda essa experiência. E eu lembro do dia que eu era ainda doutorando, estava no último ano da medicina, os últimos dias, e a gente estava ali com os professores auxiliando, ajudando. Quando veio, me formei. Fiz a prova para especialização, passei, e ainda, sortudo, né? Foi o primeiro plantão, ainda era o meu. Disse, meu Deus do céu, um hospital inteiro nas minhas mãos, e ontem eu estava cheio dos professores auxiliando. Tinha um professor que era o supervisor, que era o mais descansado, era aquele. Ele disse, puxa, logo esse. O cara ia jogar o golfe dele lá. Disse, qualquer coisa tu me liga. A gente apavorado ligando, cara, para dar um retorno para a gente, era complicado. E ele já tinha aquela fama. E justo naquele plantão, a sorte que ele foi cedo, era o primeiro dia, ele foi à tardinha lá, deu uma parada cardíaca naquele horário ali. Eu disse, meu Deus, obrigado, porque esse cara está aqui. E aí ele pegou e disse, Edson, eu vou te ensinar a entubar. Embora a gente já tivesse aprendido técnicas e tudo, mas era complicado, era difícil. Ele pegou e me disse assim, fica atrás do paciente, tu ergue a cabeça dele, tu coloca até a epiglote dele,
e vai soltando. Quando caiu a epiglote, tu caça ela, vai estar lá as cordas vocálicas, tu vai ver um Vzinho, é lá que tu tem que botar o tubo. E fez. Massageamos, saiu o paciente, foi para a UTI. Naquela noite deu 2 paradas cardíacas. E eu fui lá, fiz, né, apavorado, o estresse a 1000. Cheguei, fiz aquela técnica que ele mostrou, entubei. De primeira. Deu outra parada lá na cirurgia, eu fui lá, entubei de novo. Fiquei conhecido como o rei do tubo. O estresse nos ajuda. O que é o estresse? Então, quando a gente passa pelo estresse, a gente tem que encarar ele não como algo que vai nos prejudicar, eu não quero no estresse. Não, eu tenho que aprender, eu tenho que me assegurar, eu tenho que ver com alguém mais experiente, eu tenho que me certificar que eu vou enfrentar e eu vou crescer com o estresse. Eu não posso me abater com ele. Eu tenho que entender que é uma crise momentânea que eu tenho que saber administrar. Bom, gente, teríamos muito mais outras situações aqui, mudança de residência, mudança de escola, mudança de atividades religiosas para mais ou para menos. Olha só, interessante, né? Então o cara começa, eu quero me melhorar, então eu vou começar a vir todos os dias no Seara. Vai aumentar o estresse. Não quer dizer que isso seja o melhor. Porque a vida da gente está lá fora. Às vezes a gente está aqui, não podemos nos fanatizar. Aqui a gente vem receber orientação, receber auxílio, receber energia, mas para lidar com o nosso estresse lá fora. A gente não pode se esconder do estresse aqui dentro. Tá? Então vai aumentar o estresse. Por quê? Porque eu vou sair daqui e o problema está lá. Então não adianta eu me refugiar aqui. É bom. Cada irmão que nos abraça, cada palestra que a gente ouve, mas não é eu me enfurnar dentro da minha religião. Eu tenho que enfrentar a minha vida. Então a gente tem que saber pegar o quê? Pegar os ensinamentos da doutrina, colocar no coração da gente. Colocar dentro da gente. Sabendo que, se eu não souber trabalhar com o meu estresse, muitas doenças podem se abater. O estresse é o nosso alerta. A partir do estresse, se eu não trabalhar bem ele, podem vir problemas cardíacos, circulatórios de todos os tipos. Para as pessoas que são mais raivosas, mais hostis, mais briguentas, geralmente vai para as doenças circulatórias. As pessoas que vão acumulando muito, estão vivendo estresse, não luta, mas foge através de se negar da opinião, se negar a se manifestar. Ela vai acumulando, também vai adoecer. Às vezes com úlceras, com gastrites, com esofagites. Às vezes com doenças reumáticas. Excessos físicos. Vai chegar um momento que o nosso físico não vai aguentar. Então, equilíbrio. Viver uma vida em equilíbrio. Ter o horário, como já foi lida na mensagem que antecedeu a prece, já dizia isso. Cuidado com o corpo. 4 pilares, pessoal. Cuidado com o corpo, boa alimentação, exercício físico, o esporte, como foi lido na mensagem anterior, cuidado com o corpo. Tem que ter o cuidado com o corpo. Nada de sedentarismo. Se movimentar, praticar exercício, temos que cuidar do nosso burrinho, que é o nosso corpo. Além dos cuidados com o corpo, família. Não podemos esquecer do diálogo familiar, do amor familiar, de conviver com os filhos, de conviver com a esposa. Temos que ter o tempo para isso. Não adianta só as coisas materiais para dentro de casa. Filho quer presença de pai, filho quer presença de mãe. Esposa não quer só o bem material. Embora toda mulher goste de ganhar flores, goste de ganhar uma joia. Não pode uma joia, uma bijuteria bonita. A mulher gosta, adora, mas não basta só isso. O homem tem que dar carinho, afeto, presença. A mulher também, não adianta só a mulher, eu cozinho muito bem, eu limpo a casa muito bem. Sim, mas o marido também quer afeto, quer afago. Então tem que ter esses cuidados da família. Segundo. Terceiro, os cuidados religiosos. Não esquecer, pessoal. Graças ao nosso bom Deus, a toda a espiritualidade amiga que assiste essa casa, a casa está crescendo. Hoje ela está superlotada, mas em breve nós vamos ter uma sede maior, onde cada vez mais nós poderemos atender melhor as pessoas, com mais grupos de estudo. Então vamos entrar, não vamos ficar só como autodidata na doutrina espírita, vamos entrar nos grupos de estudo, estudar, aprender mais, porque a gente só vai conseguir vencer o estresse se a gente conseguir cada vez mais amar, cada vez mais ter caridade. É isso que nos diferencia, é isso que vai fazer com que nós nos sintamos melhor e não irmos para o caminho das doenças. Pessoal, muito mais coisas poderiam ser falado, mas está no nosso tempo, na nossa hora, tá? Espero que tenha conseguido passar uma mensagem ao coração de vocês,
aos irmãos que nos assistem pela Web TV. Então, busquem o livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, e No Mundo Maior, de Chico Xavier, com o espírito André Luiz, que tem muito mais coisa nesse conteúdo da doutrina espírita. Dificuldades que estão passando, procurar a doutrina espírita, procurar profissionais, cuidados emocionais, cuidados espirituais, para a gente conseguir cada vez lidar com nossas dificuldades. Vencer as nossas infantilidades, coisas que a gente às vezes vem aprisionados da infância, para nós crescermos emocionalmente e lidarmos melhor com situações que tem como a gente enfrentar. Morte, tem como a gente entender, compreender, é difícil, para ter que elaborar bem o luto. Perdas financeiras, para que se pegar tanto a isso? Então vamos buscar lidar melhor com essas situações, em busca do autoconhecimento, do conhecimento espiritual, cuidados físicos e emocionais. Obrigado a todos, que Deus acompanhe a todos.